Ni Hao. Talvez você não saiba o que isso significa, mas este é de longe o idioma mais falado no planeta. E provavelmente, muito em breve, será com ele que a maior parte dos negócios irão se concretizar. Quando falamos em primeira potência, logo vem na cabeça os Estados Unidos. E de fato, os Estados Unidos hoje é o país com o maior PIB mundial. Mas o que muitos não sabem é que a China está a caminho de alcançar e assumir a liderança global muito em breve. Olá, eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui falamos sobre assuntos do dia a dia, economia e fatos que ocorrem pelo mundo. Se você acompanha esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações. 1978. Após uma falida gestão do antecessor Mao, o então secretário-geral do Partido Comunista da China, Xiaoping, assume a liderança e propõe a reforma econômica baseada em 4 modernizações: agricultura, ambiente liberal para o setor privado, modernização da indústria e a abertura da China para o comércio exterior. Essas medidas fez o país saltar de um PIB de 150 bilhões para os atuais 17 trilhões de dólares, segundo dados do site Austin Rating. Só para título de curiosidade, o Brasil se encontra na 13ª posição. A população também cresceu, de 800 milhões para 1,4 bilhões de habitantes, ou seja, a cada 7 pessoas no mundo, uma delas é chinesa. Enquanto a principal economia do mundo apresentou um crescimento em 2021 de 5,7%, a China mostra bons resultados, crescendo 8,1% mesmo em meio à pandemia do coronavírus, onde o consumo diminuiu drasticamente. A estratégia do país, mesmo com a incerteza do mercado pós-pandemia, é crescer 6%, valor conservador se compararmos com o ritmo chinês de desenvolvimento ano a ano. E para isso, o investimento principal se define em 3 pilares: as inovações tecnológicas, meio ambiente e sustentabilidade econômica. Houve um tempo em que falar em produtos da China estaríamos falando de má qualidade e cópias de grandes marcas. O atual presidente chinês já deixou claro suas metas Made in China 2025, superar os Estados Unidos como maior potência em tecnologia. Não à toa, 75% dos celulares, 90% dos computadores e 80% dos painéis solares são fabricados em solo chinês. Um exemplo dessa grande mudança é a famosa empresa Huawei, maior fornecedora de equipamentos 5G, tecnologia que avança pelo mundo. Dos 200 mil funcionários da companhia, 80 mil atuam na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Outro grande ponto tecnológico que a China está na frente são os pagamentos digitais, liderada por 2 grandes empresas, Alibaba Group e Tencent Holding, e que juntas representam um volume muito superior ao mercado norte-americano, atuando com jogos online, mídia social e comércio eletrônico. Para você ter ideia da força tecnológica que a China representa no mundo, muito provável você é usuário de uma dessas marcas: Xiaomi, TikTok, AliExpress, Shopee, Shein, e que juntas aos poucos estão dominando o mercado. Até a década passada, a China era considerada vilã no sentido ambiental. 7 das 10 cidades mais poluídas eram na China. 6,5% do PIB do país eram gastos com doenças relacionadas à poluição, situação que mudou e atualmente dá aula para seu maior concorrente. Como isso foi possível? Trocando a maior parte da energia suja, como carvão e petróleo, por energia limpa e renovável. E este número só tende a crescer. Segundo a Agência Internacional de Energia, a China será responsável por 40% do crescimento global de energia eólica e atualmente já possui cerca de 13 milhões de profissionais no setor, contra 1 milhão nos Estados Unidos. 7 das 10 maiores empresas fabricantes de painéis solares são da China, e além disso, das 3 empresas não chinesas, somente uma não possui fábrica em solo chinês.
Outro ponto predominante no país é o investimento em veículos elétricos. A intenção é que até 2025, 20% dos carros sejam eletrificados ou movidos a combustíveis alternativos. Uma prova disso é que o governo incentiva e investe na instalação de pontos de carregamento de bateria. São mais de 800 mil pontos espalhados pelo país, e o plano é chegar a 20 milhões até 2025. A expansão vem com tanta força que montadoras como JAC Motors, Caoa Chery e recentemente a BYD estão querendo uma fatia do mercado brasileiro. É notável que a economia chinesa cresce aceleradamente ano a ano. E estima-se que até 2030, cerca de 1 bilhão de pessoas pertencerá à classe média, o que significa um aumento da urbanização e maior consumo do mercado interno. Estamos falando do maior consumo de comida, água potável, energia elétrica e produtos de forma geral. Com isso, o investimento do governo no agronegócio se intensifica. A China priorizou a reestruturação agrária, bem como a biotecnologia, a indústria das sementes, novos métodos de irrigação e processamento. Tendo como prioridade o desenvolvimento econômico do país, o governo viu que o cuidado com o meio ambiente e a economia estão diretamente ligados. Um exemplo é a proibição de oferecer sacolas plásticas de forma gratuita. Isso fez o país economizar no refino do petróleo para a produção delas, ou seja, 37 milhões de barris a cada ano. A eletrificação dos veículos reduz a poluição do ar e, consequentemente, os gastos com a saúde da população. A sustentabilidade para a China, como em qualquer outro país, é um desafio e exige uma reestruturação sistemática que pode levar tempo, mas os resultados já são visíveis nos últimos anos. De fato, a China continua sendo o país com maior emissão de poluentes, mas que melhorou muito nos últimos anos. Conseguiu retirar cerca de 400 milhões de pessoas da pobreza para a classe média. Diferentemente do Brasil, onde as crises econômicas são combatidas com doações vindas do governo federal, como auxílio emergencial, Bolsa Família ou Vale Gás, países ricos são ricos exatamente porque possuem uma filosofia oposta. Em tempos ruins, cria-se riqueza, exportando tecnologia, produtos, minérios, e não maqueiam um problema com dinheiro da própria arrecadação de impostos. Essa filosofia torna os países ricos mais ricos ainda. Fazendo uma comparação, o que os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Japão e França têm em comum além de ser países ricos? Sim, são países que geram riquezas. Grandes marcas mundiais pioneiras iniciaram nesses países. E é exatamente o que a China está fazendo como a sua principal estratégia atual. Com isso, atualmente ela já bate 70% do PIB norte-americano e estima-se que até 2027 ou 2028 ela deve ultrapassar e se tornar a maior potência mundial.